Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu creio que nessa noite eu tenho uma palavra não apenas de ensino, de orientação, de instrução, mas eu creio que eu tenho uma palavra profética para o coração de vocês. Há muitos anos atrás eu li em algum lugar uma frase de um camarada chamado Stephen Olford. Ele diz: a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para deixarmos de viver um avivamento pessoal. Eu creio que um poderoso sopro do Espírito Santo varrerá a nação brasileira. Eu creio nisso. Até que esse dia chegue, enquanto espero a hora de ver todo mundo avivado, decidi viver em avivamento pessoal. E eu quero te encorajar ao mesmo. E uma das áreas mais importantes para mim, no que diz respeito a esse lugar onde devemos estar, está relacionado com o assunto que eu vou compartilhar hoje. Então você pode abrir sua Bíblia em João 21, nós vamos ler do verso 15 até o 17. Mas antes de ler o texto bíblico, eu vou pedir para você deixar aberto. Eu quero contar uma história. Não vou contar a história para basear a mensagem nela. A mensagem será baseada no texto bíblico. Mas eu quero trazer um pano de fundo para que você entenda um pouco do que eu vou compartilhar. No início de 1994, talvez final de março ou começo de abril, eu não tenho certeza da data exata, eu sei que eu tinha começado a pastorear no final de 93, então eu estava ainda nos primeiros meses, não tinha nem fechado um ano de pastorado, de ministério pastoral. Na época eu estava morando em Guarapuava, uma cidade do interior do Paraná, e o espaço que nós tínhamos alugado para iniciar as reuniões da igreja era um barracão, um antigo supermercado. Ele tinha um telhado dessas telhas de zinco, estrutura de ferro, e nós entramos naquele lugar antes mesmo de ter condição de colocar qualquer tipo de forro. Nós não tínhamos muitas reuniões, começamos o culto domingo à noite, e a nossa reunião de ensino bíblico não era no domingo de manhã, nós tínhamos uma reunião de ensino na quinta-feira à noite. Acabamos, naqueles primeiros meses, com a igreja ainda se organizando, iniciando uma reunião na terça-feira à tarde específica para aquelas mulheres que tinham se convertido e o resto da família não, e tinham dificuldade de frequentar o culto domingo à noite. Então era uma reunião menor, era quase que uma reprodução do culto de domingo para quem não podia estar lá. E eu me lembro que no final de uma dessas reuniões da terça-feira, eu vejo uma senhora da igreja se aproximando, irmã Maria. Ela era uma pessoa tímida, introvertida, então de percebê-la rodeando por perto, eu deduzi que ela queria falar alguma coisa e que eu teria que ajudá-la, né, a conseguir se aproximar e falar. Eu lembro que eu perguntei: irmã Maria, a senhora está querendo falar comigo? Ela só acenou que sim. Eu falei: se aproxime. E quando ela chega, eu pergunto o que é, ela vai logo dizendo: pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Eu tenho um lado gaiato, brincalhão, minha vontade era dizer: olha, todo louco também tem certeza que não é louco, e a certeza não é garantia nenhuma, né? Mas eu percebi que ela estava muito tocada, muito visivelmente tocada por Deus. E eu deixei de lado a brincadeira e eu falei para ela: por que a senhora está já tentando se explicar? Ela falou: pastor, porque domingo aconteceu algo comigo aqui nesse culto. E se eu contar para o senhor, eu tenho medo de ser tida como louca. Eu falei: nós só vamos descobrir depois que a senhora contar. Ela diz: nós estávamos num momento específico do louvor e adoração. E ela diz: eu levei um susto enorme, porque eu comecei a ouvir um barulho de ferro, de metal retorcendo, vindo do teto. E quando eu olhei para cima, ela diz: já olhei assustada, porque a sensação era que o telhado estava todo desabando. Ela diz: eu vi o telhado da igreja se abrir na metade, de fora a fora. Ela diz: metade enrolou para um lado, como quando alguém abre uma lata de sardinha e enrola a tampa. Metade enrolou para o outro lado. Ela diz: eu estou assustada olhando aquilo. E de repente os céus se rasgaram e também se abriram. E os céus se enrolaram, metade para um lado, metade para o outro. Ela diz: pastor, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz: eu não podia ver o seu rosto, porque ele brilhava mais do que umas 10.000 vezes o brilho do sol. Mas eu podia ver, ele estava rodeado de anjos, um dos seus braços estava aberto, estendido para o lado, a mão aberta. Ela diz: o que eu vi naquela mão não era uma cicatriz, era como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz: mas o outro braço do Senhor Jesus não estava aberto para o lado, ele estava estendido para frente, a mão fechada, o dedo em riste, apontando na nossa direção. Ela diz: então ele falou. E ela diz: pastor, ele fez 3 vezes a mesma pergunta. Eu sabia que ele não estava falando só comigo, que aquilo era com toda a igreja.
E a pergunta que ele fez foi, tu me amas? Ela diz, pastor, aquela voz era absurdamente alta e forte. Ela diz, eu entendi porque a Bíblia compara a voz de Deus com o trovão. Ela diz, eu olhava para o lado e me perguntava, ninguém está vendo isso? Ela diz, a visão foi tão real que ela diz, eu demorei para entender que aquilo era uma visão. Eu apenas me perguntava, ninguém está vendo o que eu estou vendo? Ninguém está ouvindo o que eu estou ouvindo? E ela diz, aquela voz trovejou a segunda vez, tu me amas? Ela diz, então a terceira, tu me amas? Então de repente os céus se fecharam, o telhado voltou ao normal. E ela diz, foi só depois disso que eu percebi que era uma visão. Irmã Maria era alguém que tinha se convertido de uma forma tremendamente impactada pelo poder de Deus logo no início das nossas reuniões. Ela entrou com câncer no estágio sério avançado. E no dia em que botou o pé na igreja, sem que ninguém tocasse nela, ela foi instantaneamente curada. O testemunho dela mexeu com toda a família e todo mundo acabou se convertendo. O marido dela, François, ele, de acordo com as palavras e testemunho dele, ele vivia antes da conversão mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Outro dia alguém falou, mas bebia muito. Eu falei, ó, para você ter ideia do tanto que bebia, do golinho que dava para o santo morreu de cirrose. Mas Deus o libertou. O Evangelho de Jesus entrou com poder naquela família. E obviamente, irmã Maria, impactada por tudo aquilo que viu e experimentou, se tornou logo uma mulher de oração, dedicada. Ela não tinha ainda assim tanto tempo de caminhada com Deus, mas era visível o crescimento, o progresso espiritual. E nesse momento, enquanto ela está compartilhando debaixo de um impacto enorme, eu não sei te explicar o que é que o Espírito Santo está fazendo comigo, mas eu sei que irmã Maria não está louca. Eu sei que ela teve uma visão de Deus. Eu olho para ela e lembro de ter censurado a irmã Maria e ter dito, irmã Maria, como que a senhora foi embora de um culto como este de domingo sem falar nada a respeito do assunto? E eu lembro de ter dito uma bobagem, falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa conosco. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira, se imagina quando Ele quiser falar mesmo. Ela me disse, pastor, eu não sabia o que fazer com isso. Ela diz, eu fui para casa. Ela diz, eu só levantei da cama depois do domingo à noite, hoje, na terça-feira. Ela falou, não que eu fiquei doente, mas meu corpo ficou debilitado diante do impacto da visão. E eu sem saber o que fazer com aquilo, foi por isso que eu disse antes, novo no ministério, inexperiente, eu lembro de ter dito que não era mentira, mas era também uma forma de ganhar tempo. Falei para ela, vamos orar, porque eu não sabia o que dizer, não sabia o que falar, não sabia o que fazer com aquilo. Eu fiquei muito perplexo, nunca tinha visto alguém ter uma visão aberta do Senhor Jesus da forma como ela teve. E eu fiquei muito pensativo em oração a terça, a quarta e chegou a quinta-feira. E eu fui visitar uma família da igreja, no que na época eu era ainda solteiro, a gente chamava de visita no horário nobre, o almoço. Além de fazer a obra de Deus, garantia a sobrevivência. E fui junto com outro pastor, também na época solteiro, e quando chegamos, era uma família de gente querida, próxima, desde o início da igreja. Eu lembro que sentamos à mesa e eu senti falta da filha mais nova do casal, eles tinham duas filhas. A Tássia tinha em torno de 7 para 8 anos de idade nessa época. E eu perguntei para a mãe, a Tássia não veio almoçar, porque a gente já estava começando, e ela disse não. Eu falei, cadê ela? Ah, ela está trancada lá no quarto. A mãe disse, não foi nem para a aula. Eu perguntei, está doente? Ela falou, não, desde que acordou, tudo que essa menina faz é orar e chorar. Uma criança não querer ir para a escola, gente, com 7, 8 anos, a gente entende. Mas desde que acordou, apenas ficar trancado no quarto, sem querer nem para a escola, nem comer, orando e chorando, não me diga você que isso é algo comum. Eu perguntei para aquela mãe, o que é que aconteceu? Ela disse, ela teve um sonho que mexeu muito com ela. E eu falei, e que sonho foi esse? A mãe falou, olha, toda hora que ela tenta contar, ela chora. Mas juntando os pedaços, entre um choro e outro, foi mais ou menos o seguinte. Ela sonhou que nós estávamos reunidos lá na igreja. O louvor terminou, o senhor subiu a plataforma para pregar. E de repente o telhado da igreja se abriu de fora a fora. E eu pensei, vai começar tudo de novo. A visão não era igual. Ela diz, e ela viu o Senhor Jesus descendo, e Ele se colocou em pé ao seu lado na plataforma. Ele te abraçou de uma forma meiga, gentil, sorriu para você e disse, pode sentar, Luciano, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu lembro que brincando, falei para aquela mãe, o que é que emocionou tanto sua filha, que não é eu que vou pregar? Ela falou, não, pastor, o que emocionou foi o olhar, os olhos do Senhor Jesus. Ela disse, pastor, isso não pode ser um sonho qualquer. Ela disse, minha filha repete o tempo todo chorando, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos.
Ela diz, pastor, cada vez que ela lembra daquele olhar, ela é tocada, ela é sensibilizada. E eu não consigo te explicar o que aconteceu, mas algo me pegou naquela mesa. E a minha oração é que te pegue hoje também. O Espírito Santo começou a mexer comigo de uma forma ainda mais forte do que o que tinha acontecido na terça tarde. Eu lembro que tão logo eu terminei de comer, eu fiz isso o mais rápido possível, eu não estava mais para conversa depois daquilo. Eu corri para casa e foi o tempo de entrar, passar pela porta do apartamento que eu morava e já me joguei ali para o chão. E eu comecei diante do Senhor a orar, a chorar e falei, Senhor, eu não sei o que aconteceu, todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Eu falei, esse sonho mexeu demais comigo. Falei para Deus, eu não creio que ele seja literal o sonho, que o Senhor vai vir pessoalmente pregar na igreja. Falei, se eu estou deixando de entender, me fala. Aí eu chamo a imprensa, vou ficar em pé do seu lado, nós vamos fazer o maior sucesso junto. Mas, às vezes eu brinco até com Deus nas minhas orações, falei, mas eu creio que isso seja simbólico, mas eu não estou conseguindo entender nenhum simbolismo. Eu posso te testemunhar, né, e falar numa linguagem parecida com a dos profetas do Velho Testamento. Não acontece isso o tempo todo, todo dia, nem toda hora, mas eu tive uma experiência singular, profética com Deus naquele dia. Eu posso te dizer, veio a mim a palavra do Senhor. O Espírito Santo falou comigo de uma forma nítida, clara, cristalina. Ele diz, é claro que o sonho é simbólico e não é literal. Eu falei, então qual o significado? O Senhor me disse assim, eu estou tentando falar com a igreja desde domingo e vocês não me deixam. E quando ele disse desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. O Senhor me disse, já passou o culto de domingo, já passou da terça. Ele diz, e nessa quinta-feira, você preparou uma ministração específica de ensino. Ele me disse, você pode falar isso qualquer outra quinta-feira, mas nessa eu tenho a minha própria palavra. Eu quero falar com a minha igreja. E foi nesse momento que eu perguntei o que o Senhor quer falar com a igreja. Ele me disse, qual é o único texto da Bíblia que contém as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. E foi por isso que eu fui para João 21, onde eu quero que você leia comigo. E naquele dia Deus me trouxe uma compreensão, uma clareza por trás desse texto. E nós vamos usar isso como trilho para pavimentar aquilo que Deus me instruiu a desde então compartilhar com a igreja. João 21, de 15 a 17, depois eu pedi que você deixe o texto aberto, reservado e marcado, porque nós vamos voltar nos versos 18 e 19. Mas por enquanto, do 15 a 17, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Perdão, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. A partir desses versículos, eu queria compartilhar com você o que Deus falou de uma maneira muito forte, né? E realmente marcou a minha vida, a vida da igreja, a partir daquele dia de uma maneira assim, diferenciada. A primeira coisa que Deus me fez entender foi o propósito por trás da pergunta. O Senhor Jesus, pelo menos nesse momento, enquanto na condição de homem, a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele, subsistindo como Deus, esvaziou-se, né, da forma divina, assumiu a forma humana. Enquanto Jesus caminhou na terra, ele viveu aqui como homem. Ele não usou os atributos incomunicáveis da divindade. Jesus, por exemplo, não fez uso da onipresença, a capacidade de estar presente em todos os lugares. Ele estava limitado a um corpo e a um lugar de cada vez. Jesus, por exemplo, não fez uso da onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. A Bíblia diz que como homem ele cresceu em sabedoria e conhecimento. Ele fazia perguntas, ele dependia de revelação da ação do Espírito Santo na sua vida. E ele também não usou onipotência. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. O ministério de Jesus foi o ministério de um homem ungido pelo Espírito Santo.
Se ele tivesse operado os milagres que operou como Deus, não faria o menor sentido o que ele diz lá no Evangelho de João: quem crê em mim fará as obras que eu faço e até mesmo maiores. Se ele fez o que fez como Deus, nós não poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Mas Jesus se moveu como um homem ungido pelo Espírito Santo. Mas depois da ressurreição, Paulo escreve aos Colossenses e diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Todos os atributos divinos dos quais ele abriu mão, depois da ressurreição, eles lhe são completamente restituídos, se é que podemos usar esse texto. No verso 17, Jesus ouve Pedro dizer: tu sabes todas as coisas. Então, o propósito da pergunta de Jesus aqui não é descobrir uma resposta que ele não saiba. O propósito da pergunta é levar Pedro a uma autoavaliação sincera de onde ele estava em relação ao seu amor para com o Senhor. E eu quero, antes mesmo de considerar esse primeiro tópico, enfatizar o quão crucial, o quão séria e importante é essa pergunta. Aliás, se eu tiver que dar um tema a essa mensagem, seria exatamente isso: uma pergunta crucial. Porque Jesus não está falando de um assunto qualquer. Quando ele pergunta a Pedro: você me ama? Ele não está falando de um assunto secundário ou de algo periférico no que diz respeito à vida cristã. Quando questionaram o Senhor Jesus a respeito de qual era o maior de todos os mandamentos, ele nem titubeou. Ele tinha a difícil missão de torcer a escritura toda da sua época e tirar um mandamento que se sobressaísse em relação aos demais. E ele não hesitou e diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Quem registrou isso foi Marcos, no capítulo 12, no verso 30. Agora, depois de Jesus destacar que amar a Deus é o maior mandamento, nós ainda podemos enxergar vários textos da palavra de Deus que mostram o quão central é esse assunto. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Essa palavra anátema é pesada. Na melhor das hipóteses, você pode traduzi-la como abominável. Na pior das hipóteses, como maldito. Agora, Paulo está escrevendo à igreja, aos irmãos de Cristo, e diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. O que ele está dizendo: não se admite que nada venha reger o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, a não ser amá-lo. Afinal de contas, esse é o maior de todos os mandamentos. Efésios 6, 24 diz: a graça de nosso Senhor seja com todos aqueles que amam a Cristo, ou a Jesus Cristo, com amor incorruptível, um amor que não se corrompe. Aliás, falando depois com a mesma igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, o Senhor, numa das 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia, diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Nós não estamos falando de um assunto qualquer. A pergunta de Jesus a Pedro é crucial. Ele vai mexer no que nós podemos chamar de um ponto, um assunto nevrálgico, É algo assim importantíssimo no que diz respeito à vida cristã. Mas a maneira como Jesus aborda Pedro e faz as perguntas, embora as perguntas sejam muito parecidas, elas não são necessariamente iguais. Por exemplo, só na primeira, Jesus acrescenta a pergunta: você me ama? Ele acrescenta a seguinte frase: você me ama mais do que esses outros? Na segunda, na terceira vez, você não encontra isso. O que é que está por trás dessa pergunta? Bom, Jesus está se dirigindo a Pedro. E você não vai conseguir entender Jesus perguntando se Pedro ama mais do que os outros, sem voltar pelo menos no capítulo 13 de João, na última ceia. Naquele momento da última ceia, o Senhor Jesus olha para os 12 apóstolos e diz para eles o seguinte: um de vocês há de me trair. No momento que Jesus fala isso, a maioria deles se vê como um candidato potencial à queda. E começa a perguntar: porventura sou eu? Pô, o outro: porventura sou eu? Pô, cada um que está perguntando porventura sou eu, está dizendo: eu me vejo como um candidato potencial a pisar na bola com o Senhor. Mas Pedro não só não fez a pergunta: porventura sou eu? Como ele chega ao ponto de dizer a Jesus: eu por ti daria a minha vida. Tipo, eu não só não sou o cara que vai te trair, como eu morreria por você. Aliás, a Bíblia diz ainda que Pedro se dirige a João, que estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus, diz: pergunta quem é. Esse pergunta quem é, para mim, é uma forma de, nas entrelinhas, ele dizer para o João: bota a mão no fogo por mim e por você, por nenhum dos 10. Pedro, naquele momento, estava numa situação que a gente pode dizer que ele se achava. Ele achava que ele era o cara. Não, achar que é o cara é um nível. Pedro estava em outro nível.
Pedro estava com o que eu tomei a liberdade de brincar, né? Já faz muito tempo que isso aconteceu, e dizer que ele estava com o Speed Romário. Isso é só para quem tem mais idade. 1994, a seleção brasileira estava ameaçada de talvez pela primeira vez não participar de uma Copa do Mundo. Era a Copa que nós ganharíamos o tetracampeonato depois de um longo jejum. E tivemos uma partida contra o Uruguai. Se não me engano, o placar foi 2-0, 2 gols de Romário. Romário virou herói nacional. Alguns jornais noticiaram Romário 2, Uruguai 0. E no final daquele jogo teve uma entrevista em cadeia nacional de televisão. E nela, Romário disse o seguinte, que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. Então o que é o Speed Romário? Não é quando o cara acha que é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. É o mais alto nível de ser o cara. E Pedro estava nesse nível. Agora Jesus olha para ele e diz, Pedro, você daria sua vida por mim? Ele diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você conhece a história. Nós temos que dar até um crédito para o Pedro. Porque quando os guardas chegaram para prender Jesus, ele até que tentou. A Bíblia diz que ele puxa uma espada e que ele corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Cá entre nós, não acho que ele queria a orelha quando deu o golpe. Não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, né? Mas se fosse eu, teria mandado a espada no pescoço, na jugular. Imagino que o cara talvez no susto, no reflexo, fez a esquiva e perdeu só um pedaço da orelha. Pedro, depois do golpe mal dado, frustrado, ainda recebe uma bronca de Jesus, que o manda guardar a espada, e vê Jesus curar a orelha do cara na sua frente na hora. Esse foi o momento que Pedro chegou a uma conclusão. Se o senhor realmente quer ser preso, o que incluía o provável risco de ser morto, né? Pedro olha para o Senhor e diz, Deus te abençoe. A Bíblia diz, se cumpriu naquela noite a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou ninguém. O Evangelho de Marcos dá um detalhe que nenhum outro dá, que tinha um jovem enrolado num lençol, que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, largou o lençol na mão dos guardas e ó, perna para que te quero. O que mostra que os caras não tentaram prender só Jesus, tentaram prender a turma toda. Mas Jesus foi o único que não fugiu, o resto deu no pé. Só que o capítulo 18 do Evangelho de João diz que Pedro e João não cita o seu nome a maioria das vezes, ele fala Pedro e um outro discípulo. No final ele diz, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Ele diz que Pedro e João iam seguindo Jesus à distância. O que significa isso? Nós estamos curiosos para ver no que é que isso vai dar. Mas vamos manter uma distância, que se os caras tentar pegar nós de novo, a gente foge. Então eles veem Jesus entrar no Sinédrio, e é quando Pedro e João chegam. O Evangelho de João diz que João era conhecido do sumo sacerdote. A tradição, né, que foi comunicada nos primeiros séculos de forma oral, antes de ser escrita, que era a história contada de boca em boca, diz que João fornecia peixe lá. Não sabemos se isso é verdade, não há relato bíblico sobre isso. Mas o fato é que a Bíblia diz que ele era conhecido. E é aí que vai fazer sentido a pergunta da criada no portão para Pedro. Você também é discípulo dele? Tipo, esse nós sabemos que é, e você? Aí Pedro nega Jesus a primeira vez, eu não. Depois vem a segunda pergunta, vem a terceira. O Evangelho de Marcos, que foi escrito sob tutela e orientação de Pedro, mostra que na terceira vez Pedro praguejou. Outras versões diz, soltou ou falou imprecações. Pedro xingou alguém. Ou ele xingou quem está perguntando, ou ele xingou Jesus, para deixar claro que não era discípulo dele. Nós não sabemos exatamente quem foi que Pedro xingou. Mas depois de ter negado o Senhor, agora Jesus o encontra. O galo canta, Pedro se lembra, a Bíblia diz, caindo em si, chorou amargamente. E agora Jesus o encontra, e essa pergunta, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros? Para mim é mais ou menos assim. E aí, você ainda acha que é o cara? Um outro motivo para entender que o propósito dessa pergunta é uma autoavaliação. E eu não construiria o argumento só nessa segunda parte, mas depois da primeira faz muito mais sentido. É o jogo de palavras empregado no original grego. Quando nós lemos a palavra amor em português, a gente não para pensar nisso. Mas no grego eles tinham palavras distintas para comunicar aspectos ou expressões distintas de amor. Por exemplo, uma palavra pouco usada, pouco conhecida, estorge, ela fala só de amor familiar. Mas, por exemplo, se o marido fala para a esposa, benzinho, vamos fazer amor,
ele na época usaria a expressão eros, né? Amor com expressão de contato físico, sexual, de intimidade do casal. Eros era específico para esse tipo de coisa. Mas Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Agapau, que é uma derivação de ágape, o amor perfeito, o amor sacrificial. E Pedro responde assim: tu sabes que eu te amo? Filéu. Filéu é amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. A primeira versão da NVI, a nova versão internacional, publicada naquela época em que Deus me deu essa mensagem, né? Depois eles mudaram isso, tinha sido traduzido assim, só tínhamos na época o Novo Testamento, publicado, se não me engano, pela Sociedade Bíblica Internacional. Jesus perguntava a Pedro: tu me amas? E Pedro respondia: tu sabes que eu gosto de você. Imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado ou noivo: benzinho, você me ama? E ele respondendo: te considero muito. Nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Não é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Então, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Embora ele responda: tu sabes que eu te amo, a resposta dele está dizendo assim: amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Então, eu olho para isso tudo e vejo Pedro sendo levado por Jesus a uma autoavaliação sincera. E acredito que hoje Deus quer o mesmo de mim e de você. Acredito nessa noite ele está perguntando: você me ama? Não esperando você responder sim ou não, até porque a resposta ele já sabe. Mas ele está perguntando com o propósito de fazer com que você possa se autoavaliar e descobrir aonde você está em relação a esse amor para com ele. Da mesma forma como ele perguntou a Pedro, há mais de 2000 anos atrás, da mesma forma como ele questionou irmã Maria há 27 anos atrás, eu creio que ele também está te perguntando hoje: você me ama? E para mim, esse primeiro momento de autoavaliação foi cruel naquele dia. De alguma forma, meu coração foi exposto, desnudado, diante da luz do Espírito Santo. Eu, como Pedro, já tinha feito promessas de morrer pelo Senhor. Me lembro de um culto, era ainda adolescente, ninguém pregou sobre isso, ninguém fez apelo para isso. Eu, de oferecido, levantei do meu lugar, vim à frente, dobrei o meu joelho diante do altar, falei: Senhor, estou aqui me consagrando para ser um mártir da causa do Evangelho. Eu não estava mentindo. Ninguém é doido, né, de acordar e pensar um certo dia: vou trollar Deus, vou contar alguma coisa para ver se ele acredita. Ele conhece todas as coisas. Eu naquele momento acreditava que amava a ponto de morrer. Mas nesse dia que Deus estava expondo essas coisas, ele expôs meu coração de tal forma que eu descobri que eu, como Pedro, não podia dizer agapau, amor sacrificial. Eu só podia dizer: olha, amar eu amo, mas é filéu, e no meu caso era um filéuzinho de nada. Eu fiquei tão envergonhado com o que eu enxerguei dentro de mim naquela autoavaliação. Eu chorei de uma forma que eu não consigo te explicar. Aliás, eu pensei, se no primeiro ponto da mensagem ele já me trouxe esse nível até o final, ele me mata, ele acaba comigo. Mas a segunda coisa que Deus me falou foi extremamente confortante naquele dia, extremamente estimulante. Se o primeiro tópico diz respeito a uma autoavaliação sincera, o segundo foi a compreensão de que o amor pode crescer. De onde podemos entender isso? É agora que eu quero que você me acompanhe nos versículos 18 e 19 do texto, que eu disse que a gente ia ler depois. Em João 21, nos versos 18 e 19, nós vemos Jesus dizendo assim: em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Durante muitos anos, nas minhas bíblias de estudo, eu tinha um ponto de interrogação do lado desse verso 18, quase como quem diz mistério. Eu não sei porque demorou tanto tempo para eu descobrir que a explicação estava no versículo seguinte, o 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. O que é que nós podemos tirar desses textos? Em primeiro lugar, qual era a promessa que Pedro fez e não cumpriu? Jesus, por ti eu darei a minha vida. Na hora que o negócio apertou, Pedro estava disposto a morrer por Jesus? Nada. Fugiu, correu, negou, porque justamente descobriu que não amava a ponto de morrer. Mas agora Jesus está olhando para Pedro e diz: Pedro, quando você era mais moço, aqui para mim não é só idade cronológica, é falta de maturidade. Mas quando ele diz: quando fores mais velho, também não é só idade cronológica, mas também maturidade. Jesus está dizendo: Pedro, há uma mudança entre o Pedro de antes e o Pedro depois do futuro.
O de antes prometeu que morreria e descobriu que não tinha bala na agulha para sustentar a sua promessa. Mas Pedro, chegará o dia em que você vai glorificar a Deus com a sua morte. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, quando eu olho para você, eu não vejo o tropeço do seu passado, eu não vejo a limitação de amor do seu presente, eu vejo o crescimento do seu futuro. Jesus estava dizendo, eu sabia que você não tinha o amor que estava prometendo, mas eu quero dizer, Pedro, que eu acredito em você e eu tenho certeza que você vai chegar lá. Em outras palavras, o que é que Jesus está nos mostrando? Que o amor pode crescer. Isso nos ensina muito sobre a dinâmica com que o Senhor trata conosco. Eu me lembro quando, em 93, eu me mudei para Guarapuava, a cidade onde estava pastoreando na época, e Deus falou comigo. Eu tinha, nasci em Santo André, na região do ABC paulista, mas tinha me criado em Campinas, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, ou seja, eu não conhecia nada do mundo e da vida rural. Eu caí no interior do Paraná, um dos estados de maior produção agrícola do Brasil, mas tinha vindo da selva de pedra. E um dia um irmão da igreja, um fazendeiro, ele chega para mim e diz, pastor, o senhor precisa conhecer a nova realidade onde o senhor está inserido. Primeiro sábado que o senhor estiver livre e quiser fazer um tour rural, para conhecer a dinâmica da nova vida onde o senhor está inserido e vai pastorear, ele falou, eu gostaria muito de dar um passeio com o senhor. Eu vou aproveitar um dia de trabalho. Ele falou, o trigo ainda está verde, não está maduro, mas está alto, está uma coisa bonita de se ver. Eu quero te mostrar como a gente planta, como a gente colhe, como que funciona. Eu quero que o senhor tenha uma noção do que é o mercado, o senhor vai lidar muito com essa realidade. E eu lembro que o primeiro sábado livre lá fui eu com ele. Primeira coisa, fiquei impressionado com o tamanho, com a imensidão daqueles campos de plantio. Eu não tinha noção do quão enormes, gigantescos eram esses campos de plantio. E eu estou lá com ele, já faz uma meia hora, andando numa caminhonete, no meio da plantação do trigo, literalmente no meio. Ele está atropelando o trigo estava mais ou menos 1 metro de altura, e ele para num lugar, colhe amostras, examina, faz anotações em outro. Nós já estamos há meia hora. Enquanto nós estamos andando, o tempo todo atropelando o trigo, eu só estou olhando no retrovisor e vendo aquele rastro, os 2 carreiros atrás dos pneus do trigo que fica todo atropelado. E depois de uma meia hora eu não aguentei, acabei externando minha ignorância. Falei, você faz esse negócio todo dia? Ele falou, que negócio? Falei, de ficar atropelando esse tanto de trigo. Eu falei, já faz uma meia hora que nós estamos atropelando trigo. Ele falou, pastor, eu não só faço isso todo dia, mas com o senhor eu estou fazendo a versão curta. Eu faço isso aqui umas 4 horas por dia. Quando ele falou isso, aí eu não aguentei e falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Todo dia se fica zanzando em cima, atropelando esses trigos, daqui a pouco não tem mais trigo. Ele ria, mas ria assim com gosto. Ele parou a caminhonete, falou, pastor, desce. Eu falei, não, você me pegou na cidade, não vai me largar aqui não. Ele falou, não, eu vou descer junto. Desce para eu te mostrar uma coisa. Eu falei, você vai primeiro e eu pego a chave. Aí eu desci, fomos para trás da caminhonete, ele me aponta aqueles trigos no chão, ele falou, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, se eu acho? Eu tenho certeza que não levanta. Eu falei, um carro comum deve pesar em torno de 1 tonelada, uma caminhonete, umas 2. Falei, como é que esse negócio vai levantar? Ele falou, pastor, o trigo levanta. Eu falei, não levanta. Pastor, o senhor está chegando agora, o trigo levanta. Eu falei, não levanta, é impossível. Aí ele diz, dá uma olhada para o seu lado esquerdo. Ele falou, abaixa um pouquinho assim a cabeça para tentar olhar na altura do trigo, porque ele cresce parelho. Vê se o senhor vê alguma diferença nesse trigo todo que é parelho. E no lado que ele apontou, eu abaixei, comecei a olhar, e eu enxerguei 2 carreiros de trigo, que eram mais ou menos 1 palmo assim, cheio, estendido, abaixo dos demais. Mas eu descobri também que aqueles carreiros, eles tinham a largura do pneu, e a diferença entre os 2 carreiros era a diferença entre eixos. Então eu olhava aquilo, olhava atrás, olhava aquilo para medir. Eu falei, você não está dizendo que passou ali e levantou? Passou ali faz 2 semanas. Ele dizia, cara, é impossível. Ele falou, pastor, olha para a direita. Para a direita o senhor não vai nem precisar abaixar muito a cabeça. Ali faz mais ou menos 1 semana. O trigo estava mais de 2 palmos abaixo, levantando. Aqueles 2 carreiros, o desenho era bem mais claro ali. Minha cabeça parece que explodiu, eu só ficava dizendo, é impossível, impossível, impossível. Ele falou, pastor, eu vou te mostrar como é impossível. Ele ajoelha no chão e ele diz, para ser impossível não é a caminhonete. Para ser impossível levantar, eu tenho que fazer isso com 2 dedos. E ele vai num desses trigos que está ali quebrado, atropelado. Ele diz, só é impossível, que eles, é lógico que estamos falando do trigo verde, não maduro. Mas ele falou, só é impossível se eu fizer isso. E com 2 dedos, ele esmagou o caule, a cana, onde ela tinha quebrado.
Ele disse, se esmagar a cana quebrada, e foi aí que eu lembrei da profecia de Isaías, não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. O que é que Deus está dizendo? Não importa o que foi que te atropelou, Ele não vai roubar de você a esperança de se reerguer, a esperança de se levantar. Sabe, eu surtei naquela plantação de trigo, não era por descobrir que o trigo levanta, é por entender, Deus usou uma linguagem da agricultura com gente que entendia isso. Eu que cresci na selva de pedra, não tinha noção, nunca consegui entender o que era aquele negócio do esmagar a cana quebrada. Agora, quando Jesus está diante de Pedro, ele está dizendo, eu não vou esmagar a cana quebrada. Ele está dizendo, Pedro, eu não estou aqui para te condenar pelo seu tropeço do passado, nem para te julgar pela limitação de amor. Pedro, eu quero que você saiba, o seu amor vai crescer. Meu querido, Deus acredita em você mais do que sua mãe, porque mãe, fala sério, é um negócio inexplicável. Eu ouvi uma vez uma história de uma mãe que foi ver um filho desfilar na parada militar, e o filho conseguiu a façanha de marchar no compasso trocado da tropa o desfile inteiro. Todo mundo erguia a perna direita e ele a esquerda, e ele vai trocado. Dizem que a televisão até acompanhou o menino. Não sei como descobriram a mãe, foram entrevistá-la no final. Como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso errado da tropa? Ela disse, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Que mãe só vê tudo de bom e nada de ruim. Mas deixa eu te dizer, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Alguns talvez possam pensar, quando Jesus está falando para Pedro sobre morrer, não seja uma boa notícia. Eu quero te dizer, era uma boa notícia. Ele está dizendo, aquilo que você prometeu e não tinha cacife para cumprir, chegará o dia onde você estará pronto. A tradição diz que Pedro não apenas morreu crucificado, mas que no momento de ser crucificado, quando seria executado, ele teria dito, não sou digno de morrer com meu Senhor, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. O amor dele cresceu, e o meu e o seu amor pode crescer. Aliás, o único propósito de Deus nos levar a uma autoavaliação de onde estamos, não é porque Ele tem o propósito de nos julgar por não estar onde deveríamos, é porque Ele quer nos estimular a alcançar aquilo que nós podemos quando o nosso amor cresce. Em terceiro e último lugar, eu entendi com clareza naquele dia que o amor não se expressa só por meio de palavras. Em João 3,18 a Bíblia diz, amados, não amemos de boca e nem de língua, mas de fato e de verdade. Não quer dizer que o amor não se expresse por meio de palavras, mas ele não pode se expressar só por meio de palavras. Jesus perguntou por 3 vezes, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Não é aquela brastemp, não é aquelas coisas, mas eu amo. O que é que Jesus disse a cada momento? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O que ele está dizendo? Se você me ama, eu quero que você demonstre isso com ações, não só com palavras. E basicamente o que Jesus está dizendo aqui é, quem ama, trabalha. Jesus está dizendo para Pedro, se você me ama, ame aqueles que eu amo. Se você se importa comigo, importe-se com aqueles com os quais eu me importo. E sabe, isso é sério. Não significa que nós não vamos declarar amor para Ele, mas nossas ações têm que fazer coro com as nossas palavras. Eu não levei muito tempo para ser reprovado nesse teste. Eu posso dizer que esse terceiro ponto é uma espécie de termômetro do primeiro, para nos ajudar a descobrir onde estamos. É uma espécie de termômetro para o segundo, para descobrir se estamos crescendo ou não. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro, quem ama, trabalha. Eu não quero dizer o contrário, que quem trabalha ama. É possível alguém estar trabalhando sem amar, mas é impossível amar sem trabalhar. Para o anjo da igreja de Éfeso, o Senhor diz, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Pensa numa igreja de alta produtividade, de alta performance. De vez em quando, conversando com a nossa liderança, a gente fala de 3 níveis. O Senhor diz, conheço suas obras. Existe aquele grupo ativo, que está servindo. Mas ele diz, seu labor já entra no nível da canseira. É uma dedicação mais intensa. Mas ele diz, e a tua perseverança. Perseverança para nós é o terceiro nível. É sangue nos olhos, faca no dente. É aquele negócio de com ou sem vontade, nós vamos cair para cima, nós vamos fazer acontecer. Mas o Senhor diz, mas tem porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E o Senhor está dizendo, se você acha que vai apenas trabalhar sem me amar e vai me agradar, ele diz, você está equivocado. Mas para Pedro o Senhor está dizendo, se você me ama, demonstre isso com trabalho.
Então quem ama trabalha, mas alguém pode trabalhar sem amor, e só o trabalho sem amor Deus não quer. Ao que nós precisamos entender, gente, que a obra de Deus não é feita pela liderança. Efésios 4:11 diz que Deus deu dons ministeriais, uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. Qual o propósito desses caras? Não é fazer tudo. O verso seguinte, o verso 12, diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Quem faz o ministério é todo o corpo. Os líderes equipam, capacitam, direcionam, mobilizam, mas é todo o corpo que faz acontecer. Então, se a igreja vai crescer com gente sendo salva, é porque todo mundo está envolvido, está trabalhando. Se as pessoas vão serem, de fato, cuidadas depois de ganhas, eu gosto quando eu vejo uma frase dessa, do ano do discipulado, é porque todo mundo está se dispondo a ajudar a cuidar daqueles que foram ganhos. E nós precisamos entender que expressar amor para o Senhor envolve a disposição de arregaçar as mangas e de botar a mão na massa. Quem ama, trabalha. E como eu disse antes, eu não demorei muito tempo depois de ter essa revelação para já me sentir reprovado. Eu estava no meu primeiro ano do ministério pastoral. E eu lembro de umas 2, 3 famílias da igreja que eu apelidei eles de os tribulosos. Porque eles eram produtores de tribulação. Eu cansei, teve um dia que eu perdi a paciência com aquela turma. Vieram tudo a ser mudado, transformado depois, mas naquele momento eu perdi a paciência. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, peguei minha mala, comecei a juntar minhas coisas, falei para Deus, vou-me embora. Para mim chega. O Espírito Santo diz, você não ama esse povo para sacrificar por eles. Eu falei, não amo não. Já aprendi a ser honesto com Deus, Ele sabe tudo. Falei, o que eu amava deu para vir até aqui, o que eu amava deu para sacrificar até aqui, daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais. O Espírito Santo me perguntou, você me ama? Eu falei, o senhor sim, eles não, vamos deixar bem claro as coisas. O que eu não sabia é que eu era um peixe mordendo uma isca. O Senhor me disse, então se você me ama, desfaça a mala. Se você não consegue ficar por amor a eles, fique por amor a mim. E diz, eu dei minha vida por cada um deles, eu não vou desistir de nenhum deles. E se você me ama, desfaça a mala. Minha vontade era dizer, apelou, hein? Mas é lógico que eu desfiz a mala. Alguém outro dia me perguntou, pastor, e nunca mais rolou um clima entre o senhor e a mala? Falei, claro que rolou. A diferença é que aquele entendimento nunca mais me permitiu levar essa ideia adiante. Algo passou a nortear meu ministério a partir daquele dia. O que eu faço é por amor ao Senhor. Sabe, eu descobri que nós podemos ir para o serviço de Deus com muitas motivações. Quando eu era ainda adolescente, as pessoas começavam a falar a respeito do meu ministério. Que os profetas são aquele tipo de gente que não sabe guardar segredo. E os camaradas vinham, botavam a mão na minha cabeça, dizia, vai chegar o dia onde você vai ficar cruzando os céus da nação de avião de um lado para o outro o tempo todo. Gente, avião era um negócio tão caro, tão absurdo, tão fora da realidade. Eu, pelo menos, cresci numa estrutura familiar muito simples, que é o jeito bonito da gente dizer pobre. Eu ficava pensando se um dia eu andar de balão, ou de um aviãozinho desses, teco-teco, alguma coisa do gênero. E eu não conseguia acreditar naquilo. Quando a Bíblia fala que Sara riu, irmão, eu dou um desconto para Sara. Eu tinha vontade de rir de umas coisas que os caras me profetizavam. Mas quando essas coisas começaram a acontecer, se eu falar para você que aquilo não me empolgou, eu estaria mentindo. Primeira vez que eu fiquei num hotel, foi lá no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca. Não era essa barra toda que é hoje, mas já era uma barra de respeito. Gente, em casa, a gente tinha um... Não sei se dá para chamar aquilo de chuveiro, seria até desonesto. A gente tinha um negócio lá, um pseudo chuveiro, caiu uns 2, 3 pingos corridos. E quando a gente estava 2 minutos tomando banho, o papai estava batendo na porta, está gastando muito. A gente dizia, mas o chuveiro elétrico está desligado, mas está gastando a água. E não é porque papai era avarento, o negócio estava tão difícil, que não tinha dinheiro para bancar conta de água e de luz direito. Agora, esse dia nesse hotel, irmão, quando eu entro no banheiro e olho, eu penso, isso não é um chuveiro, é uma espaçonave, era um negócio enorme. Cara, a hora que eu abri aquilo e vi aquele monte de jato, eu falei, isso não existe. Gente, eu tomei um banho de 1 hora, eu me vinguei de toda a batida na porta que meu pai dizia, vai logo, 1 hora. E depois de 1 hora, eu estava muito cansado da viagem, não aguentava mais ficar em pé, saí, peguei uma banqueta plástica, sentei mais 1 hora debaixo da ducha. 2 horas de banho. Aquele dia eu não lavei o corpo, eu lavei a alma. Eu disse, isso não é chuveiro, isso é um pai, abraça a gente. E a cama? Se o chuveiro era um pai, a cama era uma mãe, te pegava no colo. Bom, só da época, eu dormia em colchão de mola, gente. Tem muita gente que não sabe o que é isso. E tinha uma mola torta, que quando você virava à noite, ela te desvirava.
Era um negócio horrível, você acordava torto, com dor nas costas. Aí eu descubro um desses boxes americanos, que hoje é comum, na época a gente malemar via em filme. Já me corrompi na primeira noite. O dia seguinte não fui no culto da manhã, fiquei dormindo até tarde. E o café da manhã? Café da manhã foi café da manhã, almoço e janta. Literalmente, porque a hora que eu saísse do hotel, alguém me pagou a diária, eu não tinha dinheiro para comer mais nada. Então foi café da manhã, almoço e janta. Comia até o umbigo virar para fora. Aí para um camarada cresceu sem ter nada, você vai dizer que esse tipo de coisa não empolgou, não gerou fascinação? Eu estaria mentindo para você. Quando eu comecei a andar de avião, eu ficava olhando e dizia, bem mais limpinho que a rodoviária, esses aeroportos. A taxa de embarque eu achava um assalto. Eu ia no banheiro sem vontade, para gastar o dinheiro da taxa de embarque. Falei, eu paguei, vou usar de alguma forma. Primeira vez que o camarada voa, você já sabe de cara. Eu tirava foto até do bagageiro, para mostrar para os outros como era. Não é que nem no ônibus, que não cabe as malas. Eu fiquei empolgado com aquilo tudo, mas deixa eu te dizer, qualquer outra empolgação, ela passa. Eu tenho comido o melhor dessa terra. Não dá para esconder, sempre uma luta com o peso. Mas eu lembro do dia onde essas coisas começaram a perder a empolgação. Porque o que antes era diferente, novidade, quando vira comum, perde o impacto. Lembro de um dia fui pregar numa igreja de São Paulo. Os camaradas de uma família próspera me mandaram buscar no aeroporto um carro importado que até hoje não sei o que é. O motorista usava cap, eu no banco de trás, gente, parecia coisa de filme. Quando parou na entrada assim eu não sei se eu chamo aqui de uma mansão, uma pequena cidade. Tá marido e mulher na porta, com 2 empregados uniformizados do lado, parecia coisa de filme. Aí quando eu desço, o camarada me dá as boas-vindas e ele diz assim, seja bem-vindo ao nosso humilde lar. Já fiquei com raiva. Pensei exibido. Aí ele falou, pastor, enquanto estiver na nossa casa, o que desejar a sua alma, contratei essas 2 cozinheiras que vão estar à sua disposição em tempo integral. Ele falou, não estou falando só de qualquer culinária do Brasil, mas qualquer culinária do mundo. Eu falei, sério? Olhei para a senhora, a empregada, falei, posso escolher o cardápio do almoço de amanhã já? Ela falou, pode falar. Falei, só vai anotar alguma coisa? Gente, a empregada era tão chique que eu me sentia mal na frente dela. Pode falar, senhor. Eu falei, para o almoço de amanhã eu vou querer arroz, feijão e ovo. Quando eu falei ovo, ela arregalou os olhos. Eu falei, ovo, zoião instalado, frito. Aí o dono da casa falou, pastor, acho que o senhor não está entendendo. Eu falei, pera lá, acho que não está entendendo você. Você falou que desejar a minha alma. A minha, não é a sua. Falei, se você queria me impressionar com o estudo, já impressionou. Nunca vi antes. Falei, mas não aguento mais comer frescura. Não sei se essa palavra é feia aqui. Falei, eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. Eu estou sentindo saudade de arroz, feijão e ovo. Posso? A mulher falou, só isso. Falei, bota uma rúcula. Gente, a hora que eu me vi falando aquilo, eu mesmo pensei, não achei que esse dia chegaria. Que essas coisas iam perder o fascínio e a empolgação. O que me empolgava dos aeroportos, irmão, pensa num negócio que eu não aguento mais. Não aguento check-in, não aguento. E aqueles anúncios de voo. Voo 3, 7, 8, 4. Eu tenho vontade de gritar, fala direito! Teve um dia que eu gritei, alguém falou, não é gravado. Falei, que grave direito. Porque o que é novidade no início, não segue. Alguém que se dispõe a servir na igreja porque quer ser reconhecido, a hora que parar de ser reconhecido, para de trabalhar. E eu não estou dizendo que reconhecer é errado, Deus reconhece, Ele vai dar galardão, vai dar recompensa. Mas quem faz só para ser reconhecido, quando não reconhecer, ele para. Qualquer outra motivação não dura. O que eu aprendi cedo na caminhada do ministério tem uma única motivação que vai fazer com que eu e você não venhamos a desistir. É se nós entendemos para quem e por que estamos fazendo. Quando meu filho estava para completar 18 anos de idade, ele já tinha terminado o ensino médio aqui, tinha ganhado uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, na faculdade lá, mas só podia entrar depois dos 18, então ele tinha um hiato de um semestre. Ele iria para lá só em agosto, o primeiro semestre do ano estava livre. Falei, você vai viajar comigo, vou te discipular de perto. Então ele começa com o finalzinho de 17 e os primeiros meses dos 18 anos viajar comigo. A gente voltava de viagem e dizia para minha esposa, mãe, eu não aguento acompanhar o pai, e eu nem prego, e eu estou com 18 anos de idade. Ele olhava para mim e dizia, pai, é insano o seu ritmo.
Eu chegava, às vezes, pregar na cidade de manhã, outra de tarde, outra de noite, vira madrugada, mal dormida, dentro de vários voos, às vezes aeroporto, dormindo dentro de um carro, negócio sacolejando. Ele dizia, pai, como que você aguenta isso? Eu dizia, o que eu mais quero que você aprenda nessas viagens é por quem e por que eu faço isso. Assim como o livro de Hebreus fala que alguns da fraqueza tiraram força. Cada vez que eu estou cansado, cada vez que eu desanimo, cada vez que eu penso em parar, eu lembro por quem eu tenho feito isso. Deus me deu uma família incrível, uma mulher extraordinária, filhos preciosos. Por pelo menos 17 anos, chegou a 18 antes da pandemia. Eu passei em média 3 dias por semana fora de casa, longe deles. Uma das coisas mais difíceis da minha vida, cada vez que eu pegava o carro, seja para pegar a estrada ou para ir para o aeroporto, era deixá-los. Muitas vezes eu saía de casa chorando. Mas cada vez que eu lembrava para quem e por que eu estava fazendo aquilo, meu coração ganhava força e ganhava consolo. Então, se você perguntar, pastor, voltou a rolar um clima entre você e a mala várias vezes, até que eu me lembrava para quem e por que eu fazia aquilo. Se nós entendemos que, de fato, o amor se expressa por meio de serviço, entendemos, como eu falei antes, que isso é um termômetro para avaliar onde você está e se o seu amor está ou não crescendo, eu acredito que nós podemos arrematar com algo mais prático. Se amar é o maior mandamento, nós temos a obrigação de corresponder com Deus. O que você vai encontrar lá na Bíblia não, hashtag fica a dica. Se você estiver de boa e não achar outra coisa mais importante para fazer, me ame. Mas apesar de amar a Deus, seu maior mandamento, Deus me espera que eu e você venhamos a cumprir isso com senso de obrigação. Escrevi um livro inteiro sobre isso, que eu apresentei aqui até que nada mais importe. Eu, por exemplo, como marido, sou obrigado a amar minha mulher. É uma ordenança bíblica, maridos, amai as vossas esposas. Mas se cada manhã que eu acordei ao lado da minha mulher em quase 26 anos de casamento, eu dissesse para ela, eu amo você, e ela fosse abrindo um sorriso, e eu atropelasse ela com outra face, fazer o quê, né? Deus mandou, não tem opção. Eu fico me perguntando se nós estaríamos casados e se estivesse, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas pastor, o senhor não é obrigado a amá-la? Sou. Ela não sabe disso? Sabe. Então qual o problema? A questão é que ela espere que eu cumpra a obrigação com senso de prazer e não por mera obrigação. Quando nós completamos 15 anos de casado, Kelly viveu a realização de um sonho. Levei ela para Paris, fiz uma declaração para ela em cima da Torre Eiffel. Fiquei pensando, depois de 15 anos esperando, o que pode tornar esse momento mais especial? Mas pensei por muito tempo. Falei, Deus me ajude. E cheguei a uma conclusão. E eu acho que Deus deu graça de eu acertar a frase. Naquele dia eu falei, eu não estou aqui para dizer que eu amo você. Ela me olhou, como é que é? Falei, estou aqui para dizer que eu amo amar você. Pensa no negócio que disparou o score, a pontuação de marido. Tipo aquele negócio de videogame. Eu falei para ela, amar você pode ser uma obrigação, mas você torna isso leve. Você torna isso prazeroso. Você torna isso fácil. Então eu amo amar você. Deus também não quer que eu e você o amemos com senso de obrigação, e sim com senso de prazer. Então ele nunca vai apelar para o fato de ser um mandamento. Para o anjo da igreja de Éfeso, quando ele diz, eu tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor, ele não diz, ô cabeção, você não sabe que me amar é o primeiro mandamento? Ele não trata nesses termos. Ele diz assim, lembra de onde caíste. Para que ele está apelando? Senso de saudade. E diz, se você lembrar que aquilo que nós tivemos já foi melhor do que o que nós temos hoje, é bem provável que você queira isso de volta. Porque ele quer isso de volta. E só uma razão para Deus confrontar o anjo da igreja de Éfeso, o mensageiro da igreja de Éfeso, para fazer isso comigo, com você hoje. É como se ele estivesse tentando dizer, é ruim que eu vou desistir de lutar por você e por um relacionamento melhor com você. Anos atrás eu tive uma experiência e talvez isso me ajudou a entender bem. Na minha adolescência eu gastei muito tempo, talvez ali dos 16 até perto dos 18 anos de idade. Eu trabalhava num banco, eu entrava meio-dia, eu saía entre 6, 6 e meia. Eu estudava à noite, mas eu protegi minhas manhãs.
Se tinha que fazer trabalho de escola, era fim de semana, era madrugada. Mas toda manhã, das 7 às 11, eu ficava trancado no meu quarto orando. Das 11 a meio-dia era o tempo de sair de casa e conseguir chegar a tempo para o trabalho. Então eu levantava mais cedo, tomava o café, fazia o que tinha que fazer. 7 horas, abria meu turno, das 7 às 11. Eu ficava 4 horas trancado naquele quarto orando. Eu dizia para minha mãe, não bata na porta que eu não te atendo. Não adianta ninguém telefonar, não adianta amigo vir atrás de mim. Várias vezes aparecia gente, minha mãe batia, chamava, né? No início eu respondia, não vou sair daqui. No início depois dizia, não respondo mais. Era o meu tempo com Deus. E boa parte de tudo o que eu construí no meu relacionamento em Deus, no ministério, nasceu daquele tempo de oração naquele quarto. Mas eu me lembro, depois que eu já tinha saído da casa dos meus pais, me mudado para o Paraná, já estava pastoreando, já tinha casado, meu primeiro filho já tinha nascido, voltei a visitar meus pais. E entrei naquele mesmo quarto para deixar tudo aquelas tralhas de viagem. Quem tem filho pequeno sabe o que é isso. Carrinho, bebê conforto, bolsa de fralda, estoque de chupeta, aquele monte de coisa. E eu lembro que depois do almoço na mesa, Kelly me pediu algo, suspeito que era uma fralda. E eu voltei naquele quarto que eu já tinha entrado antes. A casa que eu me criei, ela só tinha 2 quartos, no final de um corredor. À esquerda, o quarto dos pais, o da direita, o quarto dos filhos. Mas como os meus irmãos já saíam para trabalhar cedo, das 7 às 11, aquele quarto virava só meu. Então, eu vou até o fim do corredor, abro a porta, para entrar no mesmo quarto que eu tinha entrado e deixar as coisas. Eu abri ela mais ou menos uns 45 graus apenas de ângulo. E quando eu abri, o lugar onde eu bati os meus olhos, era o canto do quarto, onde eu costumava ficar ajoelhado orando. E a hora que eu olhei para aquele cantinho, um gatilho disparou na minha memória. É como se um filme passasse em alta velocidade. Eu me via dia após dia, roupa diferente. Eu sabia que era dia após dia, naquele lugar. A lembrança da glória de Deus enchendo aquele quarto, o Espírito Santo me visitando, Deus chorando diante de Deus. Eu não sei como tanta informação podia vir tão rápido ao mesmo tempo. Mas eu me percebo paralisado ali, eu não abro, eu não fecho a porta, eu não dou um passo à frente, eu não dou um passo atrás. E com tudo aquilo que eu estou lembrando, aquele filme passando em alta velocidade, eu me vejo profundamente emocionado e comovido. Lágrimas estavam correndo, grossas e quentes no meu rosto. E eu, envergonhado, baixei a cabeça. Quando baixei a cabeça, eu perdi o ângulo para onde estava olhando, enxerguei o tapete no meio do quarto. Sou daquela época que mamãe fazia uns tapetes de... não sei se é tricô, crochê com fio de barbante. Quem mais? Quem mais conheceu isso aí? Só para saber que tem gente que está na terra há tanto tempo quanto eu. Ok. Quando eu olho para aquele tapete, a imagem muda. Porque quando eu cansava de ficar ajoelhado, eu me prostrava em cima daquele tapete. Praticamente todo dia eu regava aquele tapete com lágrimas. Agora só muda o filme, dia após dia, eu estou prostrado. As lembranças da glória de Deus visitando, eu envergonhado, viro a cabeça para o lado. Quando eu viro, eu olho para a cama, o colchão de mola que eu mencionei antes. Quando não aguentava mais ficar de joelho ou deitado, então eu deitava de costas naquele colchão, erguia minhas mãos para adorar a Deus. Para onde eu olhasse, só mudava a lembrança dos mesmos dias no quarto. Pastor, por que o senhor chorou? Eu não ouvi uma voz dizendo, por que você não ora mais como orava antes? Sabe o que eu senti? Saudade. Eu senti tanta saudade daqueles encontros. E dentro de mim, era como se eu mesmo me dissesse, como que você pôde abrir mão de algo como isso? Não era Deus cobrando eu ter baixado a produtividade da oração. A lembrança daquilo tudo me gerou saudades. Eu creio que quando Deus fala para o anjo da igreja de Éfeso, lembra de onde caíste. Ele está dizendo, eu não vou apelar para o senso de obrigação. Se você lembrar do quão prazeroso foi, você mesmo vai querer voltar. E o Senhor diz, e se você lembrar que teve algo melhor do que tem agora, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu não vim aqui tentar gerar nenhum senso de culpa ou de condenação. Se ao tentar responder a pergunta que ele está te fazendo hoje, tu me amas, você, como eu e como Pedro, reconhecer que seu amor ainda não é aquela Brastemp. Mas eu vim te ajudar a entender que seu amor pode crescer. E que você pode entender que ele não veio para esmagar a cana quebrada.
que Ele quer te fortalecer, Ele quer te levar a um lugar onde talvez você nunca entrou. Não é apenas restaurar o que se perdeu, mas há um termômetro para avaliar onde você está e se o crescimento está acontecendo ou não. É a nossa disposição abnegada de serviço. O maior evento no calendário de Deus é um casamento. É a vinda de Cristo noivo para a sua igreja. Se esse é o maior advento do tempo do fim, faz sentido para você que o Espírito Santo, que tem a missão de preparar uma noiva sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, vá potencializar tanto o amor como o serviço da igreja no tempo do fim. Para mim faz todo sentido. Quando falamos de avivamento, não podemos pensar somente no poder do Espírito Santo. É lógico que isso é essencial e inegociável. Mas quando você analisa a história dos avivamentos, é difícil achar pontos comuns. Uma hora acontece num lugar, outra hora num outro. Não é geográfico. Uma hora Deus usa um tipo de gente, outra hora outro. Uma hora é homem, uma hora é mulher, uma hora é o cara culto, outra hora é o iletrado, uma hora é o pobre, uma hora é o rico. Não tem padrão. Mas uma das poucas coisas que se repete toda vez que um avivamento acontece é que o nível de paixão pelo Senhor, de amor por Ele, é profundamente despertado. Deus está nos chamando a viver o primeiro mandamento como nunca vivemos. E nessa noite, Ele está perguntando a você: tu me amas? Não para você responder sim ou não, mas com o propósito de te fazer avaliar. E se ao descobrir que você, como a grande maioria de nós, não está onde deveria estar, Ele quer que você saiba que o amor pode crescer e que Ele acredita no meu e no seu crescimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu quero que você fale com Deus. Eu vou ser honesto, pedir para você ficar em pé por força do hábito. Você ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas eu gostaria que nos próximos minutos você pudesse não apenas falar com o Senhor, mas deixar Deus falar com você. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso. Quando Pedro diz que amava a ponto de morrer, tenho certeza que ele não quis enganar, ele estava enganado. E acredito que para que a gente não se engane, a gente precisa mais do que autoexame. Autoexame é bíblico. Na ceia, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Mas eu gosto de dizer que melhor do que autoexame é o exame do alto. É quando a semelhança do Salmo 139, 23, 24, a gente diz: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E nesse momento, a minha oração é que Deus exponha aonde você está. De uma forma onde você não se permita ser acusado ou paralisado pela condenação do inimigo, mas onde você se permite ser despertado por Deus, para dizer: eu vou investir nesse amor. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível comunicar aos meus irmãos e irmãs aquilo que o Senhor me orientou essa noite. Eu oro por cada um deles, os que estão nessa reunião presencial, aqueles que nos acompanham pela internet, ao vivo ou por meio de uma mensagem gravada posteriormente. Eu oro que o poder do Senhor os toque e os alcance hoje. Da mesma forma, como naquele início de 94, o teu Espírito fisgou o meu coração de uma forma diferenciada. Eu oro que o Senhor não apenas lhes dê material para pensar, mas eu oro pela graça do Senhor sendo derramada. Eu oro pelo teu toque. Eu oro por percepção espiritual. Eu oro, ó Deus, pela capacidade de ouvir e corresponder com a tua voz. Oramos que aquilo que o Senhor está falando e fazendo não se limite a essa noite, mas seja algo que produza resultado para a partir de agora e não só para agora. Oramos que aquilo que o Senhor começou cresça, se desenvolva, progrida no íntimo de cada um, mesmo depois do final dessa reunião. Ajuda-nos a entender onde estamos. Ajuda-nos a compreender que podemos ir além de onde estamos. E como tanto em uma coisa e em outra, podemos ter um termômetro que nos ajuda a avaliar isso tudo. Nós clamamos em nome de Jesus.
Muito obrigado pelo teu amor insistente. Muito obrigado por lutar para extrair o melhor de cada um de nós e desse relacionamento. Muito obrigado pelo seu interesse honesto e sincero em cada um de nós. Muito obrigado por não nos permitir apenas viver uma vida de religiosidade, mas por nos chamar a tua intimidade. Sopra sobre nós hoje. Traz teu fôlego de vida. Eu oro por aqueles, ó Deus, que precisam entender a tua palavra dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas oro por aqueles, talvez, ó Deus, que nunca viveram nenhuma expressão ou grande intensidade de amor. Aos que precisam recuperar, aos que nunca desenvolveram isso. Que o nosso relacionamento contigo não seja baseado em absolutamente nada que não seja o amor pelo Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Fala com Ele por um instante. Deixa Ele falar com você. Talvez algo ainda mais específico e personalizado. Clique e veja mais vídeos como esse.